Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. Gostaria de ler o versículo de número 5. João, capítulo 15, versículo de número 5, estas palavras do Senhor Jesus. Eu sou a videira, vós as varas, lê-se os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nosso título nesta noite é o princípio-chave para a eternidade. O princípio-chave para a existência, para a eternidade. Bem, o Senhor Jesus Cristo, eu estou lhe dando aqui o contexto, ele está ensinando os seus 12 discípulos, em particular, mais uma vez. Nós estamos aqui, cronologicamente falando, há poucos dias da prisão e crucificação do Senhor Jesus Cristo. Ele, em sua reunião última com os discípulos, na ceia, lava os pés dos discípulos, mostrando que o Senhor veio para servir e não para ser servido. Ele os recorda da necessidade imperativa do amor fraternal, um mandamento dado a ele, a todos os seus discípulos. Ele promete enviar o Espírito Santo após a sua partida. E no capítulo 17, ele ora ao Pai por aqueles discípulos e por todos quantos se tornariam seus discípulos. Então, no capítulo 18, ele é preso e será a sua crucificação. E aqui, neste capítulo 15 em particular, o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos, àqueles que creram nele, e é claro, aqueles que creriam nele, sobre a base de uma vida cristã plena, de uma vida cristã preenchida de frutos espirituais, uma vida real com Deus, uma vida de união pessoal do crente com seu Salvador. Esta é a base de uma vida cristã plena. O Senhor, ele olha para frente, para o futuro, e ele contempla multidões de homens e mulheres salvos por sua obra redentiva. E ele contempla a vida pessoal destas pessoas salvas nestes poucos anos de vida aqui na terra. E ele ensina a eles que a base de uma vida plena, espiritualmente plena, é a comunhão de um crente com o seu Salvador. Sem essa proximidade de relacionamento, sem este relacionamento vital unido ao seu Salvador, nenhum crente consegue viver, alcança uma vida cristã plena. Mas veja, ao ensinar isso aos seus discípulos, ele declara um princípio aqui, que se estende e alcança muito além de seus discípulos. É um princípio, na verdade, universal para a alma. E está no final do versículo de número 5. Ouça o que ele diz, isso não se aplica somente a cristãos. Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Este é o princípio. Sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer ou alcançar nada em termos espirituais. Sem Jesus Cristo, nós não podemos obter, alcançar a compreensão do significado da existência humana. Sem o Senhor Jesus, a sua pessoa, o seu ensino, não é possível a um homem, a uma mulher, em qualquer época da história humana, alcançar o conhecimento da verdade, verdade sobre a existência, verdade sobre Deus, verdade sobre a eternidade. Sem mim nada podeis fazer. E para ilustrar esse princípio universal, o Senhor, mais uma vez, oferece uma metáfora, uma figura de linguagem, um paralelismo. Ele irá comparar um objeto com uma verdade espiritual. E o objeto aqui é a parreira, a videira, a planta que produz uvas. Ele compara a vida espiritual de uma pessoa, isso não se refere somente a um crente, a qualquer ser humano, a continuidade da vida e da existência de uma pessoa com a unidade que há entre os galhos de uma árvore e a raiz da árvore. E a árvore, ou melhor, a planta em particular aqui, é uma videira. Ele começa no versículo 1 dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai foi quem me plantou, ele é o lavrador. Toda a vara, esse galho, em mim que não dá fruto, a tira.
E os galhos que dão fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Você percebe? Há uma unidade aqui. No versículo 4 ele diz: estai em mim e eu em vós, como o galho de si mesmo não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os galhos, quem está em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então estas palavras tão sérias do versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como galho, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Esta é a ilustração, esta é a metáfora. O princípio é que se nós não estivermos unidos à pessoa do Senhor Jesus Cristo em um relacionamento espiritual real, nós não podemos fazer absolutamente nada. Produzir aquele fruto da nossa existência para o qual fomos criados. Somos árvores estéreis. E no que se refere, ao conhecimento de Deus, céu, salvação, uma pessoa jamais obterá tal coisa sem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E a ilustração aqui é do galho e da árvore, da videira. Bem, eu gostaria de refletir um pouco nesta noite sobre coisas que nós não podemos realizar, alcançar, obter sem o Senhor Jesus Cristo. Mas deixe-me tentar ampliar a metáfora, o paralelismo, a ilustração aqui. Talvez a parreira ou a videira não seja uma figura muito comum para nós. Sim, nós temos plantações de uva aqui em São Roque, muito conhecido, não é? Em outras partes do Nordeste e do Sul do Brasil. Mas talvez uma ilustração mais tropical nos auxilie. Em Natal, na cidade de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, existe ali, eu estive lá com minha esposa em 2009 visitando este local, um cajueiro. E este cajueiro é considerado o maior cajueiro do planeta. Ele é imenso. Você pode entrar no local, há uma torre, você pode subir nesta torre e ver todo este cajueiro. É um só cajueiro e ele cobre o terreno de um campo de futebol oficial. Ele é imenso. Mas o que é de interessante neste cajueiro, estava nos explicando ali o guia turístico, é que quando você entra por ele, parece que há muitos cajueiros, não apenas um, mas ele disse, não é apenas um cajueiro. E o que aconteceu aqui foi algo muito interessante, que o pé de caju cresceu e os galhos começaram a crescer e a pesar e a encostar no chão. E quando eles encostaram no chão, eles começaram a crescer como outras árvores. E os galhos começaram a crescer desta segunda árvore, tocar no chão, criar raiz e crescer novamente e produzir mais árvores. Assim, quando você olha de cima, você vê uma única árvore que se espalha por todo aquele terreno. E a quantidade de frutos, de caju que esta árvore produz é realmente impressionante. Ele falou em termos de toneladas e toneladas de cajus. Mas entenda a ilustração, porque nós queremos comparar aqui. Aquele último galho que está, digamos, a 30 metros de distância da árvore original, ele só pode produzir um caju porque ele está conectado à raiz da árvore original. Se alguém chegar ali com a serra elétrica e cortar, ele não produzirá seu fruto sem estar conectado à raiz original. Nas nossas lições de biologia, você se recorda que uma árvore, ela tem o seu radical, a sua raiz, e ela extrai os nutrientes da terra, e há dois tipos de seiva ou nutriente que são tirados, a seiva bruta, mais grosseira, direto da terra. Então esta seiva é elaborada, a seiva é elaborada, mais refinada, que alimenta todas as partes da árvore até a ponta final de um galho, para produzir folhas, flores e frutos. A parreira, a videira, esta é a ilustração do Senhor Jesus Cristo. Pense sobre uma parreira real. Os reis, em países onde a dinastia e monarquia amam muito videiras, eles têm suas plantações imensas. E em alguns países, na Europa sobretudo, você visita alguns desses castelos reais e há, numa determinada área fora, a parreira, plantação de uva. E há parreiras ali seculares, que têm mais de séculos, e você olha para elas têm um ramo muito grosso, e se estende por varais dezenas de metros de distância, e produz fruto lá no final, mas é uma parreira só, plantada em um determinado lugar. E essa é a ilustração aqui. Cada galho deve estar conectada à raiz,
para produzir frutos. Eu sou a videira verdadeira. Bem, nós não sabemos de onde o Senhor Jesus Cristo tirou esta ilustração. Nós já sabemos que ele utilizava de objetos, em particular, para ilustrar a sua mensagem. Nós já sabemos que no caminho, em uma jornada, ao ver algo, ele apontava para este algo e ilustrava o seu ensino. Talvez no caminho, vendo uma parreira, os discípulos vendo e conhecendo, ele aponta para esta parreira e diz: esta é a videira simbólica, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai foi quem me plantou. Todo galho em mim que não dá fruto é tirado, é cortado. E aqueles que produzem fruto, ele limpa os frutos, colhe os frutos, para que no lugar cresçam mais frutos. Bem, esta é a ilustração, e ela fala sobre uma unidade de vida vital. Se um galho não está unido à árvore, à raiz, não há vida, não há fruto. Em ciência, nós pensamos em princípios. Você já deve ter ouvido falar sobre o princípio da teleonomia ativa. O que é isso? Não quero complicar nesta noite. Teleonomia se refere a movimento, a fluxo, a continuidade. Está ativo porque está vivo, está ligado. Se está inativo, foi desligado. O que isso quer dizer? Que um galho, para produzir vida, flores, frutos, ele deve, 1, estar ligado à árvore, e 2, estar sob o sol, a luz. Se ele é desligado, arrancado da árvore, conquanto ele permaneça na árvore, este movimento, este fluxo de vida está passando da árvore por ele e gerando os frutos. Está ativo. Uma vez que o galho é arrancado, o princípio da teleonomia ativa cessa. Não há vida passando para aquele galho, e o sol que lhe traria benefício enquanto estivesse conectado com a árvore, o sol agora o destrói. Um galho no chão é destruído, seco pelo sol. Este é o princípio. Coisas que eu ou qualquer ser humano em qualquer cultura, em qualquer período da história, não pode fazer como ser humano, não pode obter, não pode alcançar, se não estiver ligado em comunhão, em um relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Uma delas é isso. Sem Cristo, meu querido amigo, eu nem mesmo posso existir. Foi o Senhor Jesus Cristo quem criou o cérebro e quem criou a alma que opera no cérebro de alguma maneira e forma a personalidade. Foi o Senhor Jesus Cristo que criou aquilo que nós chamamos de consciência do ser. O fato de que eu entendo que eu estou vivo, eu estou consciente disso, e porque eu estou consciente, eu entendo que eu existo. Foi Ele quem colocou no homem, no ser humano, eu quero dizer, algo que Ele não colocou em animais irracionais, que é a capacidade da consciência do ser. Sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu nem mesmo existo. Foi o Senhor que, de uma maneira muito bela e maravilhosa, declarou um dia, e nessa declaração dele, há um grande poder que traz à existência coisas. Foi Ele quem disse, haja luz. E por haja luz, Ele quis dizer, foi Ele quem disse, nasçam, apareçam as moléculas, os átomos, os fótons, que juntos criam aquilo que nós entendemos por luz. Foi Ele quem criou, é claro, toda a estrutura atômica da matéria e do universo, e é Ele quem sustenta esta estrutura em pé, de pé. Deixa-me dar um exemplo. A ciência, ela pode apenas observar, mapear, conceituar coisas. Não cabe à ciência chegar a conclusões morais ou filosóficas sobre os seus achados. Isso não cabe à ciência, ela não possui esse instrumental. Mas veja, mesmo a ciência, com todo o seu instrumental poderoso para observar as coisas, com seus telescópios, e microscópios eletrônicos e tantas outras ferramentas, ela não é capaz de chegar ao final da matéria e dizer, este é o final. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar tudo que existe no universo, a planta, o púlpito, o seu corpo, tudo que está aqui, destruir, você terá partículas, não é energia, fumaça, energia em certo sentido. Se você conseguir pegar a energia, observá-la, você tem ali átomos. Se você isola um átomo, você percebe que ele não é único, ele possui outras partículas girando em volta, não é? Elétrons, prótons, no meio um centro neutro. Se você separar estes elementos, você encontrará outras partículas menores.
Se você conseguir de alguma maneira quebrar estas partículas menores, haverão outras menores e assim por diante, até um ponto em que você deve concluir ou as coisas são infinitas e nunca acabam, ou elas cheguem a um ponto final. Mas veja, pense comigo, isso é matéria, não é? Átomos. Se elas chegarem a um ponto final, depois de nós quebrarmos e quebrarmos e quebrarmos e não haver mais nada, o que é que sustenta inicialmente este primeiro elemento, este primeiro bloco, este primeiro átomo, esta primeira matéria? Como ele se sustenta em sua existência? A resposta é essa: há um poder além da matéria. Este poder e esta razão da existência, nos diz a palavra de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você abrir comigo por um segundo na carta de Paulo aos Colossenses, nós temos uma declaração um pouco mais completa a respeito desta verdade. Abra comigo em Colossenses, no capítulo de número 1, eu leio o versículo de número 15. Sobre o Senhor Jesus, diz Paulo: o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis aos olhos humanos, isto é, sejam tronos, e aqui ele se refere a poderes, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Você percebe, quando a matéria chega ao final e nós não podemos quebrá-la mais, você encontra ali Jesus sustentando tudo em sua existência. E ele é antes de todas as coisas, antes de tudo existir, e todas as coisas subsistem por ele. Se algo existe, este algo não possui em si mesmo existência. Este algo recebe sua existência de Jesus. É por isso que Paulo disse que tudo subexiste. Existe porque Cristo existe, as coisas existem, nós existimos porque Ele criou todas as coisas. Assim, deixe-me voltar ao meu ponto nesta noite. Nós nem mesmo podemos continuar a existir sem Jesus Cristo. Querido amigo, neste momento, ou amanhã, ou qualquer instante, Deus pode requerer a tua alma e cessar a tua existência neste mundo. O que eu quero dizer é que o poder da existência, o fato de que eu estou falando, vivo aqui, pertence a Cristo e a sua vontade. Eu estou em sua mão. Você está na mão do Senhor Jesus Cristo como criatura. Sem Jesus Cristo eu nem mesmo posso vir a este mundo. No Evangelho de João e Mateus também nos é dito que o Senhor Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem, ser humano que vem ao mundo. É Ele a faísca inicial de vida. É Ele que põe a alma ali no ventre para o nascimento, o surgimento da vida. Ele dá a ligação inicial. É Ele quem ilumina, dá a vida a um ser humano que é nada mais do que matéria antes de receber a alma. É Ele quem cria a vida em toda gestação. Sem Jesus Cristo, nem mesmo entrar neste mundo nós não conseguimos. Uma outra coisa que nós não podemos fazer ou alcançar sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu não posso, por mais que eu estude, me dedique ou me torne um erudito, e um erudito é alguém que acumula conhecimento em várias áreas, não especificamente em uma área científica, ou o que quer que seja. Eu posso me esforçar, viajar, conhecer, conversar com pessoas, por mais intelectual e capaz que seja, sem a pessoa do Senhor Jesus, sem conhecê-lo, sem um relacionamento real com Ele. Eu não posso compreender o significado da vida, o significado da existência, o porquê das coisas. Porque as pessoas nascem neste mundo. Porque elas morrem. Porque o ser humano se comporta desta maneira. Qual a razão destas coisas, o propósito? E ao olhar para trás na história do ser humano, porque tudo se desenvolveu a ponto de chegar aqui, nesta condição? Eu não posso compreender isso. Para mim é um emaranhado de informações, de guerras, de contradições, mas Deus vê um propósito em todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E se eu não o conheço, eu não posso conhecer o verdadeiro significado da história humana, nem o futuro, nem prever com clareza o que virá baseado no que já veio. Estas coisas nós só podemos obter conhecendo Jesus Cristo o Salvador. Sem Jesus Cristo, você nunca irá ter satisfação completa na vida. Satisfação plena. Você já percebeu que para a maioria dos seres humanos, eu e você, nossa satisfação ela vem em conta-gotas, em medidas muito pequenas. Há muito mais para a vida do que o mero
andar, comer, dormir, acordar, acumular algum recurso, gastar e os anos passarem. Mas alcançar isto só é possível em um relacionamento com o meu Criador. Eu não consigo ver a realidade das coisas. Pense sobre peixes dentro de um tanque. E a água aos poucos fica turva e aquele vidro do tanque começa a escurecer pela sujeira. E ali estão aqueles peixes, eles não conseguem ver do outro lado. Eles vivem dentro daquele contexto fechado e assim somos nós. Nós não conseguimos ver além das coisas que acontecem diante de nós. Tudo é trânsito, carro, farol, semáforo, vestir, alimentar-se, o chefe, a carreira, isso, aquilo. Nós não percebemos, nós não entendemos a realidade da vida. Nós não alcançamos, este sentido, esta realidade, sem o Senhor Jesus, sem conhecer o Criador. E o porquê destas coisas? Nós não vemos, queridos amigos. Nós somos muitas vezes como peixes em um pequeno aquário lindo, colorido, mas reduzido em dimensões. E se alguém chegar para este peixe e falar com ele sobre o que é a vida no ar aberto aqui fora, ele apenas borbulha e segue em frente. Nós não podemos entender estas coisas profundas, grandiosas da vida sem a revelação do Senhor Jesus Cristo Salvador. E há algo mais que eu nunca irei alcançar sem o Senhor Jesus Cristo. Por mais que eu me torne uma pessoa religiosa, honesta em meus atos, eu nunca conseguirei purgar a consciência da culpa dos meus muitos pecados. Eu tenho certeza que você entende o que eu quero dizer. Quantas coisas nós fizemos das quais nós nos arrependemos, ou temos remorso, pelo menos, e gostaríamos de não termos feito, pensado, realizado, e ficaram décadas atrás, não é? E nós imaginamos que estas coisas meio que desapareceram, porque elas foram perdendo as cores com o tempo, mas saiba que diante de Deus elas estão registradas, como se tivessem sido feitas hoje. E nós haveremos de entrar na presença de Deus um dia, na morte, para prestar contas de tudo isso e em detalhes. Tudo está nos arquivos. Tudo foi registrado por Deus. Assim, sem o Senhor Jesus, a consciência que nós temos hoje da culpa de nossos pecados nunca nos deixará. E essa é uma prova de que às vezes nós somos assaltados na consciência pela culpa de algo que nós fizemos. Você está ali tranquilo, sentindo-se bem, seguindo a sua vida. Parece que de repente um relâmpago te abate e você se recorda de um pecado cometido contra Deus, ou vários, ou um mal realizado contra uma outra pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Por que disso? Porque o meu pecado permanece diante de Deus. Eu devo ser julgado por isso. Eu irei prestar contas por isso. Mas somente em um relacionamento real com o Senhor Jesus, que é o Salvador, que veio a este mundo para lidar com o pecado, eu posso alcançar o perdão e então o alívio de uma consciência culpada. Oh, meus queridos amigos, eu poderia gastar algum tempo a mais, eu deveria, na verdade, falando sobre a consciência. Ela é muito forte. Nós não podemos identificá-la no cérebro, em que parte. Ela é parte da alma, ela é imaterial. Mas ela é tão real que ela pode causar dor física em alguém. Eu me recordo de uma senhora, mais ou menos uns 22 anos atrás, na cidade de Goiânia, e esta senhora vivia em um pequeno condomínio de mais ou menos uns 12 prédios de 3 andares, aqueles condomínios típicos, e em um determinado momento ela se tornou a síndica deste condomínio. E ela precisou lidar com recursos financeiros, e muito recurso pela quantidade de apartamentos e pessoas que haviam ali, e ela formulou um plano para se apropriar destes recursos. E o plano foi muito bem preparado, e ela conseguiu, junto com outra pessoa, pretender que um assalto aconteceu em um determinado momento, e todo aquele dinheiro que estava ali, isso há algum tempo atrás, foi roubado, foi levado embora por acidente, não foi culpa deles. E as pessoas de alguma maneira foram convencidas, estou claro, resumindo, dessa história, e ela conseguiu se safar, como se diz, com todo este dinheiro. E eu estava conversando com outra senhora amiga dela, anos depois deste ocorrido, alguns anos depois deste roubo,
E esta senhora que estava me contando essa história me contou por esta razão. Nós estávamos falando sobre a consciência. E ela disse, você falando sobre isso me recorda de algo. E ela me contou a história desta senhora e do roubo no condomínio. E sabe, de 2 semanas para cá ela me liga e vem me visitar desesperada. Ontem mesmo ela me ligou desesperada. Ela diz, as pessoas estão me perseguindo. É como se tivesse alguém atrás de mim o tempo todo. É como se tivesse alguém do lado de fora da janela. É como se tivesse alguém no meu celular lendo as minhas coisas. Não havia ninguém. A sua consciência a perseguia. Ela roubou e lesou dezenas de famílias. Anos já haviam passado. Você percebe o poder da consciência? Isso quer dizer que nós não podemos viver uma vida longe de Deus, pecando contra Deus e viver isto em paz e tranquilidade. O Senhor não permitirá que ninguém siga pecando tranquilo. Ele colocou dentro de nós a consciência e sem Jesus Cristo, o que Ele realizou para lidar com o pecado é impossível para um homem ou uma mulher ter a sua consciência purgada. Você se recorda daquele grande monge, tornou-se um crente no Senhor Jesus posteriormente, Martinho Lutero? No ano de 1510, 6 ou 7 anos depois de ter adentrado o seminário, sua consciência tão pesada pelos seus pecados, ele decidiu seguir o exemplo de outros monges do passado e lidar com a sua consciência dolorosa por meio de exercícios dolorosos. Ele começou a ferir-se, a flagelar-se em seu quarto, a usar um cinto com espinhos, a causar dores com a intenção de apaziguar a sua consciência, isto é, fazer sofrer o seu corpo como um castigo para purgar a consciência que o maltratava. Você se deve ter lido que em um determinado momento ele foi à cidade de Roma. E como muitos peregrinos, lhe foi dito que se ele subisse as escadarias daquela catedral principal ali em Roma, ele teria os seus pecados perdoados por este martírio que estava realizando, este grande esforço de dor. E como muitos, ele subiu de joelhos. Para nenhum resultado, ele nos diz, a sua consciência continuava o acusando. Até que em um determinado momento, lendo a palavra de Deus, na carta aos Romanos, ele chegou à conclusão que o perdão e o purgar da consciência culpada é dado ao homem pela fé no Senhor Jesus, que levou sobre si a punição do pecado. Pelos méritos de outro eu recebo o perdão do pecado e a purificação da minha consciência. Crendo no Senhor, confessando a Ele os seus pecados, ele foi salvo, liberto e purificado. Sem Jesus Cristo, que quer que ataque a sua consciência nesta noite, o pecado que retorna a seu pensamento e memória a cada dia não será purgado. E é um sinal de que nós ainda devemos e iremos prestar contas diante de Deus. Não há esforço religioso, não há mantra, não há exercício de hipnotismo ou o que quer que seja que possa purificar a consciência do pecado. Somente o Senhor Jesus Cristo. Eu devo correr aqui. Uma outra coisa que nós não podemos fazer sem o Senhor Jesus. Você e eu não conseguiremos reformar a nossa vida, melhorá-la, reformá-la moralmente, ao ponto de merecer de Deus o céu. Eu preciso do Senhor Jesus, da sua obra, do seu agir, da sua palavra, do seu Espírito em minha vida. Isto vem de fora para dentro, isto não vem de mim, é o que eu quero dizer. É uma obra de Cristo em uma pessoa. Ele possui o poder para reformar o caráter de alguém. Eu poderia passar horas aqui dando exemplos disso. Muitos aqui são exemplos vivos, eu sou também, de mudanças que nós mesmos não conseguiríamos alcançar em nosso mau caráter, assim por dizer, sem o auxílio do Senhor Jesus. E quantas pessoas eu tenho visto e testemunhado de mudanças reais, mudanças profundas internas no caráter, quando conheceram o Senhor Jesus e um relacionamento com Ele. Posso mencionar apenas uma pessoa, me recordo de um amigo na faculdade, cada 10 palavras, 2 eram uma palavra chula, um palavrão, algo sensual ou algo ruim. Ele conversava assim, era uma pessoa muito fraca, gostava de brigas, era uma pessoa que tinha um estupim curto, mas quando este rapaz, Henrique, o seu nome, veio pela palavra de Deus, lendo e meditando nela, conhecer a graça do Senhor Jesus,
o poder que ele possui para transformar o caráter de uma pessoa. Então, arrependido de seus pecados, clamou ao Senhor, entregou-se a Ele. E a vida daquele rapaz mudou, e todo mundo ali na faculdade percebeu esta mudança. É claro, a maioria não entendeu o que aconteceu. Todo mundo ficou pasmado. Como isso? O que aconteceu? Eu sabia, é claro. O Senhor já tinha transformado a minha vida. Mas, queridos amigos, eu posso falar sobre criminosos, sobre pessoas vazias, sobre pessoas fracas, sobre todo tipo de problema do caráter que nós temos diante de Deus. Aqueles pecados, isto é, aquelas torturas, aquelas perversões que há dentro de nós, que não podem ser reformadas, melhoradas pela religião, pelo esforço próprio. Sem o Senhor Jesus, um relacionamento com Ele, nós não mudamos. Nós simplesmente permanecemos como estamos, e a tendência, conforme os anos passam, é piorarmos, nos tornarmos pessoas mais irônicas, cínicas com a vida e com os outros, mais vazias, mais duros, mais amargos. Essa é uma tendência natural do homem não transformado. Mas deixe-me mencionar por último algo que nós não podemos alcançar ou fazer. Diz o Senhor: porque sem mim nada podeis fazer. Bem, nós não podemos alcançar qualquer esperança positiva, convincente, satisfatória do que virá após a morte para nós. Não há nenhuma luz além do túmulo para alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Você pode especular, você pode mesmo tentar não pensar a respeito, dizer algo que na verdade eu penso que seja fatal. Eu vou descobrir quando eu chegar lá. Sim, você e eu descobriremos, talvez seja muito tarde. Sem o conhecimento e um relacionamento com o Salvador que veio do céu a este mundo, eu não posso ter qualquer segurança de ser aceito por Deus, absolutamente nenhuma. A Bíblia diz que ao ser humano, o homem é determinado morrer uma vez, e depois disso o juízo. É tudo que eu sei. Eu irei entrar diante de Deus para prestar contas e ser julgado por Ele, por todos aqueles pecados contra a luz da consciência, quando eu pisei sobre ela, contra o meu Deus, contra o meu Criador. Ele que me criou me trará à sua presença. A resposta que eu dei ao seu Evangelho, negando, deixando de lado, tudo dependerá disso, querido amigo. É tudo que eu sei. Sem o Senhor Jesus Cristo não há nada além deste conhecimento, mas nele há muito mais. Bem, eu preciso concluir. Ouça essas palavras. Versículo 5: Eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Unidade de uma pessoa estar em Cristo, pertencer a Ele. Se eu conheço o Senhor Jesus e Ele é o meu Salvador, e pelo seu Espírito Ele agora habita em mim, é uma promessa dele, de aqueles que nele crescem, receberiam o seu Espírito. Paulo diz que quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus, mas se eu conheço por experiência, Ele habita em mim. Então esta união, esta unidade que eu tenho com o Senhor Jesus, como a árvore, o galho na árvore e a seiva, bem, essa união necessariamente resulta em algo. A minha união com Cristo resulta em união com Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque em relação ao Senhor Jesus Cristo, em relação ao Pai, o Senhor Jesus Cristo é o seu Filho. E assim, em relação a Cristo, eu me torno filho de Deus por Jesus Cristo. Por esta minha união com Ele, eu pertenço agora a Deus. E através dele, eu tenho este acesso à presença de Deus com confiança, para orar, para adorar. Eu sou aceito por Deus no seu Filho amado Jesus Cristo. Somos aceitos no amado Salvador. Sem Cristo eu não sou aceito, amigos. Sem Cristo eu permaneço em meus pecados e eu serei julgado. Em Cristo Deus me vê limpo, perdoado, porque Cristo levou os meus pecados naquela cruz, sofrendo e pagando em meu lugar. Se eu estou nele, salvo por ele, assim eu sou recebido pelo Pai. Porque eu tenho um relacionamento com Cristo, Ele habita em mim pela fé.
Então, é claro, isso resulta em uma unidade com o ser humano. Quão triste não é a vida do ser humano neste mundo? É marcado por guerra, inveja, morte, divisão. Quando eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, eu consigo ver a imagem de Deus em outra pessoa. E isso move o meu agir, o meu pensar, o meu relacionamento com as pessoas. Antes do Senhor Jesus, do perdão, da salvação, outras pessoas eram degraus no caminho do meu sucesso. O meu relacionamento com a maioria das pessoas era para extrair algo. Bens, prazer, acesso a algum outro lugar. Eu não via estas pessoas como criadas à imagem e semelhança de Deus para respeitar as pessoas. Eu as via como objeto de prazer, de busca por alguma vantagem. Mas se eu estou em Cristo, que criou o ser humano, então isso resulta em uma nova relação com todo ser humano. É muito fácil perceber que uma pessoa nasceu de novo neste quesito. Você observa o relacionamento dessa pessoa com outras pessoas, com seus pais, com seus pares, na faculdade, no trabalho, etc. Observe como ele lida com outras pessoas. E você logo percebe se esta pessoa já nasceu de novo, se ela conhece o Deus vivo, se ela conhece o propósito da existência desta pessoa e o destino dela. Isso toca, afeta e muda o seu relacionamento. Se eu estou em união com o Senhor Jesus Cristo pela fé, perdoado, salvo, bem, isto resulta, é claro, em união de caráter com o Senhor Jesus Cristo. Veja, nós vemos na Bíblia o Senhor Jesus Cristo em símbolos vestido em justiça pura. E se eu estou nele, diante de Deus, eu sou vestido desta justiça santa, para entrar no céu, estas vestes nupciais, para ser recebido. Eu serei recebido. Se eu estou em Jesus Cristo, salvo e perdoado, bem, Ele entrou no céu, eu entrarei também quando Ele me chamar da morte para a vida naquele dia, quando Ele ressuscitar o meu corpo, porque eu estou nele. Há muitas coisas, queridos amigos, tantas e tantas coisas. Deixe-me conectar isso, é claro, com o Espírito Santo. Se eu estou unido a Cristo pela fé, salvo por sua graça, então eu estou unido ao seu Espírito. E porque Ele é o Espírito Santo de Deus, de Cristo, enviado a este mundo, e Ele habita agora em mim, eu sou então santificado. O seu nome é Espírito Santo. Não há uma vida de santificação, vitória contra o pecado, sem comunhão com Cristo, sem o seu Espírito Santo. E se eu estou em Jesus Cristo, salvo, redimido, eu estou com Ele em unidade de destino, como eu acabei de mencionar. Eu sei, queridos amigos, hoje, que ao final da minha vida, como Cristo concluiu a sua vida física, Ele a tomou de volta. Eu receberei a vida eterna. Eu já tenho aqui, agora, hoje, esta certeza que me foi dada. Por quê? Porque eu alcancei estes méritos. É claro que não. Porque eu estou sobre as asas do meu Salvador. Eu me encontro nele como um pecador redimido por ele. A união com Cristo necessariamente resulta em unidade de destino ao final desta vida. Mas, queridos amigos, ouça esse versículo 6 por fim. Se alguém não estiver em mim, diz o Senhor Jesus Cristo, será lançado fora como galho e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. É algo assim um tanto amargo no prato, este último versículo, não é? Estava cheio de coisas doces e maravilhosas, de repente parece que a gente mordeu aqui alguma coisa amarga, uma folha de agrião ou alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é isso. O Senhor Jesus Cristo, em sua ternura, paciência, bondade, Ele não poderia deixar de dar aqui advertências graves, solenes, trágicas. Ele deve fazer isso. Ele é o Salvador e isto é parte da sua natureza como Salvador. Oh, meu querido amigo, separado de Jesus Cristo, um ser humano murcha. E as possibilidades destes botões
produzirem flores e frutos, se acabam ali. E nenhuma pessoa poderá ser aquilo que poderia ser sem um relacionamento com Cristo. Por maiores capacidades que você tenha, eu tenho, isto não é nada quando nós temos um relacionamento real com o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A menos que eu esteja apoiado nesta verdade, em Cristo, e a vida do Senhor entre em mim, esta seiva, todo o meu real potencial como ser humano murcha. Ele não alcança sua possibilidade maior. E nisso está uma advertência, não é? E eu gostaria de aplicar esta advertência, primeiramente, a cristãos nominais. Eu fui um por muitos anos. Cristão nominal ou cultural, alguém que nasce num país cristão e se declara cristão, alguém que nasce numa família cristã e se considera um crente. Esta é uma advertência: se alguém não estiver unido comigo, será lançado fora. Você pode muito bem amarrar um galho em uma árvore. Logo, logo cairá, murchará. E ao cair no chão e secar, as pessoas colhem para fazer uma fogueira. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no inferno. Ele está falando sobre o inferno. Ele está falando sobre condenação. Ele está dizendo que se ao final da tua vida você não se encontra espiritualmente em Cristo Jesus, você parte para a eternidade condenado para o inferno. Este é o manso e suave Salvador, advertindo estas coisas, porque Ele é a verdade. E Ele deve dizer a verdade sobre o final de uma vida sem Jesus Cristo. Este é o final. Agora, aqui está a glória distinta, particular do Evangelho de Cristo, da mensagem da Bíblia. Está nisso. Outras religiões, outros líderes religiosos, outros mestres, eles nos ensinam como nós devemos viver para alcançarmos estas coisas, a plenitude de vida, a plenitude do ser, certezas, não é? Como nós devemos viver. Por exemplo, eles nos dão leis a serem seguidas, uma cartilha de mantras, certos regulamentos espirituais: faça isso, não faça aquilo, siga este caminho. Eles dão exemplos, eles dão razões por que nós devemos viver, pensar, nos comportar desta e daquela maneira, para viver uma vida pura, altruísta, nobre neste mundo. Eles nos dão regras, exemplos e cartilhas. Mas compare isso com o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o único que vem a nós e nos dá a vida. Não a cartilha, não o exemplo. Nos dá a própria vida. Pense comigo, qual é a utilidade de alguém me dar uma cópia de algo para eu copiar quando eu não consigo copiar? Qual a utilidade de parar diante de uma pessoa encurvada ou tetraplégica numa cama, colocar-se diante dessa pessoa e dizer para ela: olhe para mim, é assim que você deve se portar, levantar, quando você ficar em pé, você age assim, anda assim. Qual a utilidade de um exemplo para alguém que não consegue? Qual a utilidade de dizer que Cristo viveu desta maneira e você deve copiá-lo quando eu estou morto? Morto não pode copiar nada. Espiritualmente eu estou morto. O Evangelho não faz isso com ninguém. O Evangelho é isto: ele vem a você e ele te diz: levanta e anda. Ele te dá a vida e o poder para ser uma nova pessoa. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, tudo que eu tenho é mera religiosidade. Nada mais, querido amigo. Nada mais. Somente na pessoa do Senhor Jesus há esse poder de transformar. Tudo mais é filosofia religiosa, sem o poder verdadeiro. Somente o cristianismo vem, somente o Senhor Jesus vem, inclina-se sobre esta criança morta, nariz com nariz, testa com testa, e transfere vida a esta pessoa. Este é o Senhor Jesus Cristo. E se eu não o tenho em minha vida, se eu não o conheço, eu não tenho vida, nem aqui, nem na eternidade. E esta parte da advertência que eu devo trazer. Eu não gosto, queridos amigos, de concluir sermões assim, mas para honrar o texto eu devo. Mas veja, mais uma vez, esta advertência é uma advertência que vem a nós e diz: há salvação, permaneça em Cristo, vá a Ele,
tenha dele os méritos, o perdão, a vida, e você está seguro no Senhor Jesus Cristo. Eu concluo com estas palavras: eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o galho secará, e os colhem e os lançam no fogo. Oh, queridos, versículo 13 é a palavra final. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi isso que ele fez. Ele deu a sua vida, ele fez uma transfusão total de sangue para alguém que estava morrendo. Ele deu a sua vida para este cadáver espiritual. A vida que hoje eu tenho nesta cidade, neste período da minha vida, é uma vida espiritual que eu recebi de Cristo Jesus. Eu não tinha isso. Eu vivia na ignorância, um mero cristão nominal. Se hoje eu posso afirmar que eu tenho salvação e a vida dentro de mim, eu recebi isso. Eu estava agonizando em uma cadeira de hospital, assim por dizer, morrendo. Meu sangue não estava trazendo oxigênio para o cérebro. Alguém deu a sua vida. Eu precisava de todo o sangue necessário. Se você perder 6 a 7 litros de sangue, você morre. E nós temos muito mais do que isso. Eu já estava passando para a eternidade, espiritualmente falando. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a misericórdia de Deus. Minhas forças já tinham acabado há muito tempo. A vida já tinha sido vivida até os 17 anos, eu tinha visto tudo, assim por dizer. Já não queria permanecer mais aqui. Se não fosse a graça de Deus, eu já teria partido. E talvez você possa dizer a mesma coisa. Até que Ele me trouxe vida, perdoou os meus pecados, me deu paz na consciência pela certeza de salvação, abriu os meus olhos, entrou em minha vida como Salvador, e hoje eu entendo, hoje eu sei, hoje eu estou certo e seguro. Ele vive, eu vivo, Ele ressuscitou, eu ressuscitarei, e Ele oferece isto a cada um aqui nesta noite. Se você crer nele ao ponto de ir a Ele como um pecador e suplicar a Ele por este perdão e esta vida, é uma promessa: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá ao Senhor Jesus Cristo e tenha a vida eterna. Vamos orar juntos. Ó bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande é a demonstração do Teu amor. Ó Senhor, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão que há nele a todo pecador arrependido. Graças te damos, além do perdão, o poder para viver uma vida liberta do pecado e uma vida agradável a Ti, e a certeza, a paz da vida eterna. Nós rogamos esta graça, este favor. Toca, Senhor, em consciências, move corações nesta noite, levando pessoas a Cristo Jesus para o perdão, para a nova vida, para a vida eterna. É o que te rogamos em nome dele e para o teu louvor. Amém.